Fernando Diniz acaba de ser demitido pelo Vasco da Gama. Para quem não sabe, hoje teve o jogo entre Fluminense e Vasco e o Fluminense ganhou por 1-0. E a pergunta que fica é, foi uma demissão merecida ou não? Essa decisão, essa notícia acabou de ser confirmada pelo Globoesporte.com. Também várias páginas do Twitter já vinham antecipando essa informação. Muitos torcedores, inclusive do Vasco, já queriam que essa notícia tivesse acontecido há muito tempo atrás, né? Ali depois da Copa do Brasil já tinha gente criticando as atuações, as substituições do Fernando Diniz. Enfim, em menos de 5 minutos a gente vai debater, eu vou te deixar completamente atualizado sobre essa notícia, sobre a demissão do Fernando Diniz. Mas antes, se esse modelo de notícias rápidas e centrais do futebol brasileiro, futebol internacional, a gente sempre fala sobre como tá jogando os jogadores brasileiros na Europa, contexto do futebol brasileiro, enfim. Vou te convidar você a se inscrever, nosso canal tem pouco mais de um mês de criado e já estamos batendo quase 400 inscritos. Então, me ajuda a bater essa meta e se inscreve, beleza? Sem enrolação, bora pro vídeo. Pra quem não sabe, hoje acabou de acontecer o jogo entre Vasco e Fluminense pelo Campeonato Carioca. O Fluminense venceu por 1-0, mais uma atuação pobre do time do Vasco da Gama. Na rodada passada, o Vasco jogou contra o Volta Redonda, passou, classificou no limite, né, nos pênaltis ali 1-1. Eu não acho que o Volta Redonda seja um peso morto, né, não acho que seja um time horrível, mas o Vasco é um time de Série A, não pode passar esse drama, não pode passar esse sufoco para se classificar igual o Vasco passou na rodada anterior. Inclusive, foi esse jogo que foi decisivo para a rescisão de contrato do Felipe Coutinho. Pela primeira vez, o Coutinho foi vaiado, né, em São Januário, ele já sofria bastante críticas, mas ele foi vaiado de fato do jogo anterior, né, nesse jogo contra o Volta Redonda, e bastante crítica dele nas redes sociais. Inclusive viralizou um vídeo do Casemiro, né, na Gazeta TV, falando sobre como o Coutinho não agrega em nada para o time do Vasco. O salário dele, o alto salário dele e as péssimas atuações não batiam ali o custo-benefício. E com essas críticas atrás de críticas, ele acabou rescindindo o contrato dele. Inclusive, voltando ao assunto do vídeo, muitas pessoas já estavam pedindo a cabeça do Fernando Diniz e associavam essas más atuações do Coutinho por conta da estratégia do esquema de jogo que o Fernando Diniz optava por jogar, né? O time do Vasco é um time bem limitado, assim, tem muitos bons jogadores, mas eu acho que pode entregar muito mais do que entrega, tanto é que chegou na final da Copa do Brasil, botou muito calor, botou muita pressão no Corinthians, mas fica aquele gostinho de quero mais, e a minha impressão é que o Fernando Diniz realmente não ia ser ele quem ia entregar essas questões. O Vasco tem um elenco que tem boas peças, tem um ponta esquerda muito bom, tem um centroavante, né, o Brenner. Vamos ver se ele se acerta ali, mas ele é muito voluntarioso, ele gera muito jogo, ele gera muita chance, embora perca também muitas oportunidades. Enfim, tem boas peças, mas a gente não consegue ver o Fernando Diniz agregando tanto a esse time quanto se espera, né? Quanto o potencial. Contratou o Spinelli recentemente. Enfim, eu acho que na minha concepção foi uma demissão bem justa. O prazo dele já tinha se encerrado do Vasco. Ele tem muita estratégia de professor Pardal, principalmente não entender o contexto que o time do Vasco da Gama oferece. Eu entendo que, por exemplo, a saída de jogo já do início, tem alguns jogadores, né, que fazem sentido ali jogar dessa forma. Robert Renan, embora pra mim ele não esteja pronto 100% como jogador profissional, ele ainda é jogador muito novo, tem muita qualidade com a perna esquerda, nem parece que é zagueiro muitas vezes, mas faltou leitura de contexto em várias oportunidades pro Fernando Diniz. E hoje, com essa eliminação, o Vasco acaba tendo que partir atrás dos outros clubes, porque vai ter que trazer um novo treinador, começar tudo do zero, replanejar, ver se consegue melhorar suas condições no Campeonato Brasileiro. O Vasco perdeu pro Mirassol no Brasileirão, tá se reconstruindo, tá recomeçando, e agora recomeça do zero, né? Ainda não se sabe quem são os possíveis novos treinadores do time do Vasco, vamos ver qual vai ser a escolha da diretoria, mas o fato é que ele acabou de ser demitido. Fernando Diniz, que pra mim tem muito potencial, mas falta um pouco de leitura de contexto para os times que ele tem, né? Não dá para ele implantar o estilo de jogo que ele gosta em todos os times que ele entra da mesma forma, né? É primordial entender o contexto. O que você acha dessa demissão? Se faz sentido, se não faz, deixa o like, se inscreve e valeu!